Como a gente falou aí no bloco anterior, Ponta Grossa está no mês de aniversário, a cidade está fazendo 195 anos e passando por uma fase de desenvolvimento fantástica. Isso pode ser oportunidade, mas para ser oportunidade tem que estar de olho no que se está fazendo. Para saber conversar sobre isso, eu recebo hoje o Marco Cunha, um amigo de longa data e que é especialista em gestão, consultor na área de gestão, para a gente bater um papo sobre isso. Marco, prazer te receber. Olá, Ana, boa noite. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui com você, relembrando as nossas boas passagens no passado, né? E obrigado aos telespectadores que estão nos assistindo hoje, né? Espero poder colaborar com vocês nos pensamentos de como começar a desenvolver junto com a nossa cidade. Nossa, esse eu acho que é um problema do brasileiro, e por extensão aqui para Ponta Grossa. Gestão, planejamento estratégico, empreendedorismo, são palavras que agora que estão começando a fazer mais sentido no dia a dia das pessoas, né? No grosso da população. Sim, assim. sim. O que a gente vê muito no mercado hoje são a rotina diária das empresas, fazendo com que os empresários acabem não tendo o tempo necessário para pensar seus negócios. Então, estão mais preocupados em terminar o dia, né, e atender os clientes, enfim, dar conta de toda aquela rotina, e acabam deixando em segundo plano um planejamento, um pensamento, uma visita a um concorrente, algumas atividades que são hoje imprescindíveis para que você possa desenvolver seu negócio e sobreviver nesse mercado, né? E a gente pega hoje, né? Ponta Grossa virou assim um leque, né? Uma porteira aberta para negócios, para estar numa fase de desenvolvimento que pode ser muito boa, mas também pode ser muito ruim, né? Para algumas pessoas. Vamos pensar que vai ser muito boa. Vamos só apostar no muito boa. Vamos pensar no muito boa. É porque se a pessoa não tiver esperta... Sim. O que acontece, na minha opinião, em relação a Ponta Grossa é uma cidade que está desenvolvendo acima da média nacional, inquestionavelmente, né? Com várias oportunidades de negócios surgindo, mas também atraindo bastante competidores do mercado nacional. Nesse sentido, você tem razão, a gente vai ter que aproveitar esse crescimento, mas vamos ter que ser mais eficientes também, né? Então, a questão hoje é entender qual é o mercado que você está atuando, como é que você está enxergando esse mercado, qual é o futuro desse mercado, para que você possa aproveitar esse crescimento que Ponta Grossa está trazendo e que todo o setor da economia vai crescer. E ainda dá tempo de pegar esse bonde ou ele já passou, esse bonde da oportunidade? Não, dá tempo. Dá tempo. A gente está saindo no Brasil de uma crise econômica muito forte de 2015, 2016. O Brasil tende a crescer muito nos próximos anos. Acredito que podemos ter uma década de um crescimento importante. E isso vai trazer mais negócios ainda para a nossa cidade. Então, nós temos hoje muitas empresas se instalando na cidade, indústrias, o setor nosso de construção civil é muito forte, tem crescido bastante, tem feito muita obra. Essas novas moradias estão trazendo aqueles famosos crescimentos regionais, com os nossos núcleos que estão sendo criados, os nossos loteamentos que estão sendo feitos próximo ao centro ou nos arredores da cidade. E isso vai surgindo uma demanda em cada pedacinho da nossa cidade. Aí a questão é saber o que você vai aproveitar isso ou não, né? Tome um cuidado no sentido que o futuro do mercado hoje é um futuro de serviços, prestações de serviços, né? Os setores importantes da economia são os setores mais estáveis, que são setores de primeira necessidade, postos de gasolina, supermercados, farmácias, que têm menos sazonalidades, né? E muita questão de energia. Esse é um exemplo que a gente pode trazer aí do potencial que nós temos hoje de investir em energia na cidade. Não só em Ponta Grossa, como no Brasil inteiro. Eu espero, imagino, encontrar num futuro aí as casas, a maior parte das casas com seus painéis solares produzindo energia elétrica. Então, só esse mercado é gigantesco, está começando agora e vai durar aí pelo menos uma década de crescimento para aproveitar este boom da energia renovável. E é um mercado que as pessoas acabam não lembrando ou achando que é uma coisa... Quer dizer, quando você pensa em mercado de energia, você pensa na grandiosidade de Itaipu, né? Isso. Você não lembra que se você tiver um excedente de energia que você produz na tua casa, com painel solar, você pode revender isso
para a Copel, né? Por Exatamente. Exemplo. Se você instalar na sua casa um painel solar e ele produzir mais energia do que você consome, tá? Você vai transmitir isso para a rede, a Copel vai ficar com essa energia acumulada e você pode, num prazo, consumir isso, ou então a Copel vai te pagar por essa produção de energia também. Agora veja que interessante, a gente tem aí uma mudança drástica acontecendo no mercado de automóveis. A partir do ano que vem vamos começar a ter os primeiros carros elétricos, totalmente elétricos, a serem vendidos no país. E eu imagino que a partir de 2021, daqui a 3 anos, né, nós teremos aí lançamentos muito fortes de carros elétricos. Aí você coloca um painel solar na sua casa e tem uma produção de energia excedente. E aí você coloca a tomada lá e o teu carro está abastecido. Você não paga mais a conta de luz e provavelmente não vai pagar a conta do combustível. Exatamente. E aí você para pensar, por exemplo, que você tem essas oportunidades tecnológicas e foi alvo de matéria nacional aí, por exemplo, você vê em Ponta Grossa aí essas novos hábitos como um potencial de mercado, a questão das bicicletas compartilhadas, por exemplo. Você viu, né, que o pessoal está lá, tem aquela estação, você vai lá por aplicativo, bicicleta compartilhada. O pessoal está começando a ter carro compartilhado. Você vê isso como opção de negócio num futuro breve para Ponta Grossa ou nós vamos demorar um pouco para chegar lá? Veja, o mercado está mudando muito rapidamente. Tá? Esse é a grande preocupação que nós temos que ter hoje em relação aos nossos negócios, né? Essa questão de compartilhamento, eu vejo que carros, por exemplo, é o futuro. Eu imagino que daqui a uma década, por exemplo, as grandes montadoras não vão mais estar preocupadas em vender carro para os consumidores, e sim vender carros para os grandes operadores de carros comunitários, seja um Uber, seja algum carro comunitário, seja um 99 táxis, mas vai mudar totalmente essa posição da indústria automobilística. Você provavelmente vai ter menos interesse numa marca A, B ou C de carro, porque você vai estar mais interessado no serviço de A, B ou C. E a mesma coisa a gente fala de bicicletas. Isso também vai poder surgir muita coisa aqui na cidade neste sentido, e não só nisso. Esse compartilhamento vai passar a ser muito mais forte. E o pessoal, da minha geração, por exemplo... Da nossa geração, né? Você é um pouco mais novo que eu, mas da nossa geração... tem uma certa dificuldade de administrar esse tipo de coisa ainda, né? De mudar esse foco. E eu lembro que também é mais ou menos da nossa geração, o Voloshin, né? Que está com o Hubup lá, o escritório compartilhado, né? Certo. E eu trouxe ele para uma entrevista e ele disse assim, que a maior dificuldade dele foi assumir, para ele, a ideia de essa é a minha mesa, tem 1,5 km do meu escritório, da minha sala, e hoje a mesa dele virou 8 mesas, todo mundo usa o escritório e tal. Ele falou, e eu estou feliz, e daí todas aquelas fotos de família que eu tinha, eu levei para casa. É isso aí. Então, o Ronald Voloshin, né, que passou, quer dizer, e ele sempre foi dessa área de tecnologia e tal, então tem mais facilidade, mas a nossa geração está apanhando um pouco, né, Marcos? Ou eu que sou jurássica mesmo? Na verdade, nós somos mais lentos em absorver essas mudanças, né? A gente, ainda mais... com a cultura que nós temos mais aqui do Sul, a gente é mais conservador. Mas nós temos absorvido sim. Hoje, meu escritório, por exemplo, ele não deixa de ser um escritório compartilhado. São 2 escritórios que temos lá dentro, dividindo o espaço e fazendo com isso uma redução de custo e uma sinergia muito grande, né? É um escritório de contabilidade, um escritório de consultoria, e os 2 se ajudam mutuamente em vários casos, né? Agora, a questão dessa adaptação, ela tem sido mais lenta, assim, nos nossos casos, inclusive eu me incluo nisso, né? Então, hoje você não se vive mais sem divulgar os seus negócios dentro de uma rede como o Facebook, não se faz muitos negócios de B2B sem você estar vinculado no LinkedIn, tá certo? A forma de comunicação mudou totalmente com o WhatsApp. Então, são tecnologias que vieram e que mudaram drasticamente a modo de se fazer negócio no mundo, né? E aí a gente tem que estar atualizado. E muitas vezes a gente tem uma certa resistência, e mais do que resistência, a gente tem alguma coisa de dificuldade de trabalhar com isso. O que é importante para as empresas hoje, eu trago uma percepção assim, nós tivemos um período muito forte de estabilização de economia e crescimento, que foi após o Plano Real. Mesmo com crises de 97, 99, crise de 2008, agora crise recente, o fato que o Brasil cresceu, né?
E eu sou muito otimista que o Brasil vai continuar crescendo. Nossa, que bom ouvir isso, Marco. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E aí você tem um pessoal que lá atrás, lá em 94, isso já eram empreendedores com seus 30 anos, 40 anos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e que hoje estão com seus 50, 60, 70 anos. E esse pessoal está começando a preparar a sucessão, que é outro problema de planejamento para aproveitar as oportunidades. E aí vai tentar conversar com o filho ou com a filha que vai suceder, e a filha tem outra forma completamente diferente de fazer negócios. Porque a filha está ligada em rede, né? A filha está ligada numa velocidade enorme de informação, e a pessoa não consegue se adaptar a isso. Então, gera muito conflito de gerações nesse caso. E aí vai ter que entrar o papel do consultor para apaziguar os ânimos antes que vire uma briga de família e ninguém se fale mais, né? Aí entra um caso de governança familiar e de governança corporativa, né? Depende muito da característica da empresa. Mas a governança familiar, ela tem um objetivo de apaziguar muito as questões dentro da família, e a governança corporativa de isolar a empresa dos problemas que possam ter entre acionistas, sejam familiares ou não, né? Mas os dois são coisas a serem pensados também para serem implementados. Mas precisamos falar de planejamento. Tá? Então, você é empresário, você é empreendedor, né? A primeira coisa que eu digo para você é crie tempo para pensar seu negócio. Seja ele o que você vai implantar, seja ele o que você já tem. Este tempo hoje é imprescindível e ele vai fazer você conseguir acompanhar as mudanças. Um segundo ponto importante é coloque toda a sua equipe junto com isso. Né? Vamos trazer a equipe para dentro dessa mesa, vamos colocar eles juntos, vamos discutir todo mundo junto, para perceber o que eles têm lá para colaborar, qual é a percepção que eles têm do mercado. Um terceiro ponto importante, né? Visite seus concorrentes. Seja cliente dos seus concorrentes. Tente entender o que eles fazem, como é que eles fazem, por que fazem, para que você possa olhar para dentro de casa e trazer as boas práticas que você encontrou lá fora, né? E quarto, estruture seu pensamento, o famoso planejamento estratégico, né? Comece a olhar o teu futuro, veja o futuro que você quer para a sua empresa, veja o futuro que esse mercado tem e comece a organizar suas ideias e um plano de ação para você seguir. A gente costuma falar em consultoria que se você não tem um planejamento, se você tem uma meta, um futuro, uma missão para cumprir com a sua empresa, você é um navio que não tem uma direção nenhuma no mar. Você vai ficar navegando aos ventos e não vai chegar a lugar nenhum. Então, o olho ali, é foco, é bússola, se encaminha direito aí, que as oportunidades, nós temos um mar de oportunidades para navegar. Temos. Se falarmos, por exemplo, das micro-regiões dentro da cidade, a gente vai ter muitas micro-regiões crescendo, então vamos imaginar que no passado, né, nós tínhamos uma Santa Paula, que era um bairro pequeno, hoje é uma mini-cidade, né? Se falarmos então da Nova Rússia, de Uvaranas, que há décadas eram coisas menores, hoje são praticamente centros comerciais, esses crescimentos vão ser importantes. E isso vai demandar muito serviço nessa região. A cidade está evoluindo, como a gente comentou, na parte de construção civil, na parte educacional. Temos aí já uma característica de cidade polo em várias coisas, mas principalmente na questão educacional está se transformando numa cidade polo. O setor da agricultura é um setor que tende a crescer muito, então vai gerar muita demanda também de serviços no campo. Claro que o campo hoje busca muito a questão de eficiência, a questão de mecanização para tirar um pouco da mão de obra, mas a tendência já está mudando em alguns lugares para uma terceirização total da produção, onde você vai ter máquinas que não são do agricultor trabalhando para o agricultor, vão ter pessoas que não são do própria fazenda trabalhando para a fazenda. Então, é sempre aquele olhar do famoso copo meio cheio e meio vazio. Eu estou enxergando uma dificuldade no meu mercado ou estou chegando a uma oportunidade no meu mercado? E aí você vai ter que tomar a sua decisão de qual é a sua visão, né? É importante que o nosso empresário tome uma atitude positiva. A maior dificuldade que a gente tem quando a gente vai conversar com as pessoas é o famoso, puxa, mas está difícil. Puxa, mas aqui no Brasil não funciona. Não tem mais o que fazer, tudo já foi inventado. E tal. Não é verdade, né? O fato é que você pega grandes empresários aí, mesmo na nossa cidade, que estão empreendendo, estão crescendo, estão conseguindo fazer bons negócios e tem espaço para todo mundo, tá?
A questão é ter um tempo para pensar, entender o que você quer fazer ou o que você já faz na sua empresa, olhar esse mercado, como é que vai estar daqui a alguns anos, o que esse mercado vai precisar daqui a alguns anos, olhar a concorrência, né? Entender o que a concorrência está fazendo e o que você precisa fazer melhor do que eles, porque não adianta fazer o mesmo, né? De que maneira você vai se diferenciar, e batalhar. E esquecer esse passado do Brasil, que é difícil, que não vai dar, porque a crise vem, A gente sabe das dificuldades, e muitas empresas estão endividadas, mas chorar não vai solucionar. E crise é cíclica, né? Crise é cíclica. E se você pegar historicamente, depois de anos de crise, vem anos de crescimento. A pergunta é o que você vai fazer? Vai chorar da crise ou vai aproveitar o crescimento? Tá certo, Marco, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Dicas aí muito importantes, muito bacanas para o pessoal e principalmente esse otimismo aí que é muito bom contagiar. Tá bom. Obrigado, Ana Cláudia. Foi bom estar aqui com vocês também. Obrigado aos telespectadores. Estamos aí. Tomara que nossos espectadores comprem a ideia de serem positivos. Com certeza. Muito obrigada. E você confere a dica de estilo de hoje.